está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bem, gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93, hoje sexta-feira, 8 de agosto de 2014, mais um dia que Deus nos deu de presente, então alegre-se, regozile-se nele. A nossa equipe já está pronta para te atender com o maior carinho aqui. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Patrícia Alane, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, nosso índio, ainda toda a nossa equipe de jornalismo pronta para deixar você bem informado. Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues e o apoio da nossa querida Cátia Regina hoje, o apoio da nossa querida Dalva Charme Pura, nossa Afro de Jabuticaba. Pois é isso, são 11 horas 2 minutos, estamos juntos e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, gente boa, vamos direto para o nosso assunto de hoje do nosso Debate 93, agradecendo já aqui a presença dos nossos debatedores. Vamos ao assunto. Eu vivo em guerra na minha mente, gente boa. No passado tive uma vida muito promíscua, mas quando me converti, logicamente abandonei tudo, só que a minha mente insiste em viajar no tempo. Eu não posso ver uma mulher na rua com o perfil que me agrada, que eu começo a ter pensamentos pecaminosos e lascivos. É normal eu ter maus pensamentos? É possível controlar o que se passa na nossa cabeça? O que devo fazer para ser mais puro? De que forma posso proteger a minha mente de ataques? Isso seria espiritual ou seria psicológico? Eita! Vamos aqui pela ordem da escolha dos destaques. Vivo em guerra na minha mente. A nossa estreante à mesa já começa, é estreante e já estreia logo o assunto. Misericórdia. Isso quer ser jogado assim na caça logo. Tá pronta, pastora? Tá pronta? Jesus do céu, eu ia estar apavorado. E ela tá. Pastora Vânia Raquel Martins, vice-presidente da Aliança de Líderes Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia, bênção, seja muito bem-vinda. Desculpa o mau jeito, mas só foi escolher logo o primeiro destaque. Olha o que deu, ó. Seja bem-vinda, bênção. Bom dia, querida, paz do Senhor para todos. É uma alegria estarmos nesta manhã de vitória. Amém, amém. Em nome de Jesus. Viver em guerra na própria mente, o que significa isso, pastora? São as batalhas, né? É o campo de batalha. E o maior campo de batalha realmente é a mente. Onde são travadas as maiores batalhas na vida do homem e da mulher de Deus. Onde o inimigo investe com toda a fúria, com toda a sua força, para desestabilizar, para tentar tirar o foco, tirar da posição, né? Fazer com que as forças se acabem, porque quando as batalhas são travadas, quando o inimigo investe com toda a fúria no campo que ele mais ama atuar, que é a mente. Mas nós temos uma garantia, porque a palavra de Deus nos garante que nós temos a mente de Cristo. E é através do Espírito Santo de Deus que temos vencido todas as batalhas e todas serão vencidas em nome de Jesus. Há uma garantia para nós, servos do Senhor, em meio a todas as batalhas que são diárias. Diariamente são travadas batalhas, mas diariamente há uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Não temas, eu estou contigo. Busca auxílio no Senhor, que com certeza todas as batalhas serão ganhas, somente vivendo como? No Espírito. Porque gente, sim. Se andamos no Espírito, vamos vencer no Espírito, em nome de Jesus. Olha, para quem está estreando e foi a primeira a falar do assunto, ela tá tranquila. Tá tranquilo. Meu caro pastor Carlos Gilmar, gente fina da Igreja Batista Memorial de Irajá. Muito bom dia, meu pastor. Seja muito bem-vindo, campeão. É sempre um prazer nós estarmos aqui. Um abraço aí para os ouvintes, para as igrejas, os pastores. Como a pastora acabou de falar, né, Cid? É uma batalha constante a questão da mente. Inclusive, existe um texto bíblico muito conhecido, que a maioria das pessoas conhece, que é o texto de Efésios capítulo 6, e Paulo ele vai falar ali para os cristãos em Éfeso sobre batalha. Em relação à mente, seguindo aqui o que a pastora falou, ele dá uma receita, ele fala, tomai o capacete, né, da salvação e a espada da fé, que é a palavra de Deus. Eu entendo, Cid, que nós cristãos precisamos nos esforçar. O drama desse rapaz é grande, não é fácil,
Você que teve uma vida assim promíscua muito grande, né? E de repente você aceita Jesus. Não é fácil lidar com isso, mas a gente precisa se esforçar. A gente vai desenvolver o assunto aí, claro, durante o debate. Pois muito bem, entre nós também o pastor Ricardo Guimarães, presidente da Igreja Videira, aqui no Rio de Janeiro. Muito bom dia, reverendo, seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia, a paz do Senhor a todos. É uma alegria imensa poder estar aqui nessa manhã, né, com os irmãos debatedores e também com todos os nossos ouvintes. Ele faz uma pergunta aqui. É normal ter maus pensamentos? Sim. É normal ter maus pensamentos. Eu queria fazer uma definição, Cid, daquilo que a Bíblia fala sobre o homem. Ele diz que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. No nosso espírito tem comunhão, intuição e consciência. Na nossa alma tem a nossa mente, vontade e emoção. E no nosso corpo a locomoção, instinto e sensação. Na queda do homem, o espírito foi amortecido, a alma ela foi completamente corrompida, não é? E o nosso corpo também. Então a mente ela está no corpo. Eu gostaria de dizer aqui que o normal para um nascido de novo é ter bons pensamentos, mas a prática diz que os maus pensamentos muitas vezes prevalecem. Quais são as entradas da alma? São os nossos sentidos naturais, não é? O nosso olfato, o nosso paladar, o tato, a visão e a audição. Então essas são as janelas da alma. O pecado vai entrar por um desses caminhos, de forma que tudo que entra na nossa alma vai entrar a partir de alguma coisa que nós vimos, que nós ouvimos, que nós tocamos, que nós experimentamos. Então, se algo está dominando os pensamentos de uma pessoa, é porque ele está se alimentando com esse algo. Seja por recordações, seja por um contínuo recebimento de informações ruins. Então, existe um ditado que diz: nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir de fazer ninhos. O pior é que ele não faz só ninho, né? Esse que é o problema. Mora, procria, né? Isso sem contar outras coisas. Mas enfim, estamos só começando o nosso debate e também nós temos aqui a presença do nosso querido reverendo Júnior César, da Segunda Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. Bom dia, reverendo, seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid. Bom dia aos nossos debatedores, nossos ouvintes. Obrigado pelo campeão, né? Realmente hoje não estamos muito bem, mas eu falei que o senhor temos é campeão. Muitos títulos, né? Eu falei que eu falei que o reverendo Júnior é campeão. Eu tô falando do time, não posso falar nem do meu, eu tô quietinho aqui, vou falar do negócio de time não, pai. Mas aí, reverendo, o rapaz vive em guerra na mente dele, ainda faz a pergunta se é normal ter maus pensamentos. Ele vive em guerra e a gente faz isso todo dia, não? Eu concordo com o que foi falado aqui, né? Eu quero só simplificar. Simplificar em que sentido? Eu gostaria muito que nós começássemos a trocar palavras como mente, como coração e usar a palavra eu. Né? Eu desejo, eu quero, eu tenho vontade, eu penso, porque a gente fica nessa dicotomia, dissociando uma coisa da outra, como se eu não quero, mas a minha mente quer, eu não quero, mas o meu coração quer. Na realidade somos nós. A palavra mente para o ocidental, né, na antiguidade, representava a sede da vontade, a vontade como um todo. A palavra coração para o oriental era a vontade do homem. Para o oriental, a sede da vontade, a sede dos pensamentos é o coração. Para o ocidental, é a mente. Então, na realidade, quando você pega a palavra mente e coloca lá, quando você pega a palavra coração e coloca lá, é porque o homem que é mal, o homem que pensa, o homem que quer, o homem é que tem vontade. Então a gente precisa começar a admitir isso, né? Ele não vive em guerra na mente dele. Ele trava uma batalha consigo mesmo, porque ele quer fazer alguma coisa que ele sabe que é errado. E a gente precisa começar a colocar os pingos nos is para não ficar camuflando vontade. O grande problema do homem sempre foi esconder as suas reais intenções de Deus. Foi assim desde o início. Adão desejava comer do fruto que Deus tinha proibido e ele não falou. Ele não conversou sobre o seu desejo com Deus. Ele podia ter falado antes. Ele podia ter falado: Deus, olha, eu não posso comer, mas eu tenho vontade de comer esse negócio. Ela parece que é boa e desejável. Não é? Eu quero, eu considero esse fruto desejável. Por que não falou antes? Por que Caim também não abriu a boca antes de matar o seu irmão? Não falou. Depois, né?
ó, eu não gostei da minha oferta ter sido rejeitada, eu não me dou bem com o meu... Por que não falou? Então a gente fica nesse negócio de não fala o que realmente quer, e aí joga a culpa na mente, separa o coração, fala do coração, e às vezes joga a culpa no outro. Então eu acho que a gente precisa simplificar um pouco esse negócio. Nós somos pecadores, e como pecadores, nós às vezes temos vontade de pecar, né? E o pecado, como o pastor que me antecedeu falou, ele tem várias portas de entrada, mas o fato é que se eu não desejar isso, não adianta. A gente é tentado por aquilo que a gente quer, que a gente deseja. A gente só é tentado por aquilo que a gente realmente gosta. E ela tá chegando, gente. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Diga lá, Marcela, bom dia. Então, Cid, bom dia aos nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa de hoje é a seguinte: você sofre com ataques de maus pensamentos na sua mente, ou então, como disse o reverendo Júnior aqui, você fica aí, entendeu? Pensando coisas ruins aí, querendo. 75% dos nossos ouvintes por telefone disseram que sim. E no nosso site, 85% deles também estão aí nesse conflito. Estão admitindo, né? Estão admitindo. O princípio da ajuda é exatamente o fato de admitir que precisa dela. Viver em guerra com a mente foi o destaque da pastora Vânia, e a gente volta a esse assunto, volta a esse ponto e agora crescido com as opiniões dos nossos demais debatedores, quando falam, inclusive, o destaque aqui do reverendo Júnior, que abriu esse leque sobre a pessoa, às vezes, não admite que é ela que está passando pelo problema e fala, vive em guerra com a minha mente. Quer dizer, a minha mente é culpada, mas quem é que libera o pensamento? Sou eu. E o rapaz está vivendo esse conflito, está passando esse perrengue todo e no passado teve uma vida promíscua. Está sentindo falta da vida antiga dele? É isso, pastora? É isso que nós começamos a perceber, né? Um tema bem atual, porque muitos ouvintes que estão agora aí nos ouvindo estão se identificando, né? Ele aqui vem falar da vida promíscua, ele vem falar do seu passado, mas há muitos pecados que estão camuflados, há muitos desejos, como o reverendo acabou de nos colocar tão bem, né? Que colocam exatamente isso. Meu coração, minha mente. E verdadeiramente são desejos que estão camuflados e não são colocados como hoje está sendo colocado nesta mesa, né? E muitos estão se identificando nesta manhã. Problemas que ficam sendo deixados para depois, que ficam sendo encobertos e que trazem prejuízos extremos espiritual. Trazem prejuízo porque não conseguem um avanço espiritual na presença do Senhor, não conseguem viver uma vida plena na presença do Senhor, não alcançam os objetivos daquilo que Deus tem para cada um de nós, porque os objetivos são do Senhor, vem da mão de Deus para as nossas vidas. Então são problemas que às vezes a pessoa está presa, está tolhida debaixo de um desejo, debaixo de um passado, de algo que passou, que eu aprendo na palavra que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo, mas muitas vezes na prática, no dia a dia, há os obstáculos, há as dificuldades para viver este novo de Deus, essa novidade de vida, esse novo nascimento, deixar as coisas para trás. O Egito ficou para trás, mas muitas vezes as pessoas vão lá e voltam para buscar, porque está preso ainda não alcançou a verdadeira libertação deste velho homem. Deixa eu dar uma palavra aqui, dentro daquilo que a pastora falou e também do nosso querido reverendo Júnior. É claro que nós não podemos fugir da nossa responsabilidade. O ser humano, ele faz escolhas, é verdade. É ele quem quer. É meu coração, é minha mente. Claro, isso aí não é por aí, né? É uma licença poética no falar da minha culpa. Isso. Né? Somos culpados porque escolhemos, fazemos, né? Só que existe algo que Jesus falou sobre a natureza humana. Jesus, no jardim do Getsemane, ele chama a atenção dos discípulos, falando assim, poxa, vocês não têm disposição de continuar velando, de continuar orando, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Pois bem, o que eu quero colocar aqui é uma ajuda para esse rapaz, porque ele escreve um e-mail para a rádio querendo uma ajuda, né? Não isentando ele da responsabilidade, mas existe a natureza humana. E o que fazer para combater a natureza humana? Em primeiro lugar, ele tem que preencher a mente dele sempre.
Quando se fala o capacete da salvação, é preencher a mente. Ele tem que louvar, ele tem que ler a palavra, ele tem que fugir. São atitudes, são esforços que ele tem que fazer, ele tem que orar. Porque lutar com a natureza humana, na minha opinião, é mais difícil do que lutar contra o diabo. É a minha opinião. A natureza humana ela é terrível. Quando você... Por exemplo, você está num trânsito. Vou dar um exemplo simples aqui, bem prático, né? Você que é um camarada ungido, um homem de Deus. Você num trânsito, alguém te dá uma fechada. Às vezes, sem perceber, você não tem controle e quer dar uma fechada no cara também. Existem essas questões. Isso quando a sua voz não se faz ouvir. É verdade, não se faz ouvir. Então existem coisas que elas aparecem. Lidar com a natureza humana não é fácil, é difícil mesmo. Agora, é claro que a Bíblia tem a receita, que é o esforço, que é a busca, é você preencher sua mente, já que você veio de um ambiente tão promíscuo, já que você teve um passado assim tão pesado, a nível pecaminoso, vamos dizer assim, você tem seus recursos. Não é à toa que a Bíblia fala foge. Quando a Bíblia fala foge, é porque ela está dizendo assim, ó, a natureza humana é forte, hein? Foge. Não pode, foge. Então, existem receitas. Repito, eu não estou aqui isentando a culpa, claro. Eu não estou aqui dizendo que você está transferindo para a natureza humana, mas o rapaz manda um e-mail, ele quer ajuda, e a ajuda é essa. Pastor, de fato nós queremos ajudar, e para ajudar a pessoa precisa compreender como que as coisas se processam na sua vida. Não é uma questão de culpa, de responsabilidade, mas nem de isentar, nem de usar, vamos dizer assim, um linguajar poético, como o Cid colocou aqui. Mas os nutricionistas, eles costumam dizer o seguinte, que uma pessoa se torna aquilo que ela se alimenta. Isso pode se aplicar também de maneira espiritual à nossa vida. Veja só, eu tenho um corpo. Se eu alimentar o meu corpo com alimento saudável, eu vou ter saúde, meu corpo vai ser forte, vai ter disposição, vai combater vírus, bactérias, vai ter resistência às enfermidades, vai sobreviver, né? Eu também posso alimentar o meu espírito. O meu espírito é a parte do meu ser que contata o Senhor, que tem comunhão com Deus, que adora, que tem a percepção, né, das coisas espirituais. E eu posso também alimentar minha alma. A mente, ela é uma função da alma. A vontade é uma função da alma. A emoção é uma função da alma. A palavra de Deus diz, como a pastora leu aqui no início, que nós devemos ser homens espirituais. Bom, se eu quero ser um homem espiritual, para ter pensamentos espirituais, eu tenho que alimentar o meu espírito. Porque se eu alimentar a minha alma, eu vou ser um homem carnal, vou ser um homem almático. Não é? Então, o que acontece? Quando uma pessoa se coloca, por exemplo, seja na internet, na televisão ou em conversas inconvenientes, né, como diz o apóstolo Paulo, alimentando-se de comida estragada, o que vai se manifestar na vida dele? Vai se manifestar os pensamentos, os desejos da carne. Então a palavra de Deus diz que nós temos que nos despojar disso. Eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que rejeitar essas coisas. Por outro lado, se uma pessoa tiver a postura de se alimentar com a palavra de Deus, de desenvolver comunhão com Deus, de estar em ambiente, em conversas saudáveis, quando ela abrir a boca e quando ela estiver sozinha nos seus pensamentos, até nos seus sonhos, vão se fomentar o quê? As coisas que ela se alimentou e que ela recebeu. Então, eu considero extremamente importante a necessidade de um cristão genuíno discernir corpo, alma e espírito. Ele precisa saber que existem coisas que ele faz que afetam o corpo. Existem coisas que ele faz que alimentam a sua alma e que vão dominar e vão enfraquecer o seu espírito. E tem coisas que ele faz, atitudes, que vão fortalecer o seu espírito e ele vai ser capaz de dominar a sua vontade que está na alma e disciplinar o seu corpo. Eu queria destacar também uma situação assim muito simples, né? E que é um drama de muitos crentes, né? Que vão enveredam por esse caminho e depois não tem como sair. A questão é simples, Cid. O nosso ouvinte, ele fala a palavra promíscua. E eu fiquei assim, pensativo. Por que usar a palavra promíscua? Então vamos pensar um pouquinho nisso. Antes de se converter, o nosso ouvinte, ele tinha relação sexual com várias mulheres, né? Várias vezes, né? Essa é a ideia. E agora que ele é crente,
ele considera tudo isso errado. Ele resolveu abandonar essa vida. Só que, antes dele ser crente, sair com várias mulheres, ter relações sexuais, para ele isso era bom e prazeroso. Ele não considerava isso errado. Agora ele considera. Mas se ele iniciou a sua vida sexual e dessa forma tão intensa, o que acontece com o corpo dele agora que ele resolveu parar? O corpo dele começa a pedir que ele tenha relações sexuais. Esse é o drama. Porque o impulso sexual vem, ele era alimentado anteriormente, o impulso sexual vem e vem forte, certo? E o estímulo que existia continua sendo o mesmo, ele cita isso, continua sendo o mesmo, e agora como lidar com essa situação? Então a gente precisa estar alerta, uma coisa, muitos dos nossos adolescentes e jovens querem iniciar uma vida sexual antes do casamento, certo? Meu amigo, você vai iniciar sua vida sexual e depois você vai ter tremendas dificuldades para parar. Porque o seu próprio corpo começa a pedir. A guerra que ele está travando consigo mesmo é essa. O corpo está pedindo sexo. O corpo está pedindo. E ele está dizendo, não, eu não quero, eu não posso fazer isso. Mas o corpo pede. Aí passa uma mulher e estimula mais ainda. E passa no formato que ele gostava, que ele sentia prazer. Então essa é a guerra dele. É assim, eu entendo o que o pastor está falando, na divisão, alimentar corpo, alma, eu entendo tudo isso. Eu concordo com essa ideia. Mas talvez seja mais simples. O irmão entender o seguinte, olha, você... começou uma vida sexual ativa, intensa, né? Agora você é crente, você vai desejar ter uma vida sexual sempre. Como é que você vai tratar essa situação? Pastor, mas isso esses impulsos sexuais são normais. Já são normais para quem não tem vida sexual ativa. Você imagina para quem tem na intensidade que o nosso ouvinte está falando aqui. E de repente ele se vê na posição de escolher, faço ou não faço. É a questão da natureza humana que a gente acabou de falar. Todo mundo aqui está no mesmo foco, né? Mesmo foco, eu acho que é isso. E a contribuição aqui está sendo diversificada e está sendo uma bênção. Mas, resumindo, é isso mesmo. É a natureza humana. O cara alimentou, se viciou. Uma linguagem mais popular. E é o resultado, é o preço, né? Tem uma certa crise de abstinência. Isso, abstinência é o preço. E agora ele tem que sair dessa. E é isso que nós estamos falando aqui. O pastor falou sobre alimentar o espírito com a palavra, né? E a gente está falando aqui sobre preencher sua mente. É uma maneira dele se libertar dessa questão. Quando eu falei a questão do corpo, né? É só para pontuar, que eu acabei esquecendo de falar, o seguinte, que mesmo que ele não alimente a sua mente com pornografia, que ele, não fique vendo filmes, mesmo que ele não faça isso, como ele teve uma vida sexual ativa intensa, memória, né? Ele vai viver essa guerra. Mas mesmo que ele não alimente a sua mente. A questão também que nós estamos colocando aqui, né, através desse ouvinte, é trazer, através da palavra de Deus, como controlar esses impulsos, como vencer este momento. Um momento que abandonou. Aqui ele diz que ele abandonou tudo. Ele se converteu e abandonou tudo. Então ele teve a melhor atitude da sua vida. Ele reconheceu que a sua vida é pecaminosa, ele reconheceu que ele era um pecador, se converteu, abandonou tudo. E agora ele envia até a nós, neste dia, o que ele está vivendo. Olha, eu estou vivendo, com certeza, o salário, com certeza, o resultado do vício, com certeza. Mas nós temos uma palavra tremenda da parte de Deus que diz assim, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então. E é no Senhor que ele vai vencer tudo isso. O pastor falou de ocupar a mente daquilo que come, né? Como o corpo precisa ser bem alimentado, a nossa alma precisa. Há uma luta entre a carne e o espírito, como já falamos no início. Eles lutam, eles brigam, elas lutam, é uma briga diária, constante, porque a carne, a Bíblia diz que ela quer as coisas da carne, mas o espírito, ele anseia pelas coisas do espírito. Então, dentro de nós há uma batalha travada. E quem a irmã fortalecer vai sobressair e vai prevalecer.
Quem estiver aquela mais história forte. dos dois cães, né, que Sim. lutam da mente. Qual que vai vencer? Aquele que o alimentar, na verdade. Quem o então, alimentar. você sabe? Então nós estamos de pleno acordo que é preciso dar um alimento adequado ao espírito para Com que ele certeza. possa vencer a carne. Ele tem que estar forte. Mas eu acho que a grande dificuldade de quem está numa situação dessa é que tem uma frase de uma música do Sérgio Lopes que eu gosto muito, que fala o seguinte: uma sombra me persegue mesmo onde há tanta luz. Aí o cara vai pegar a Bíblia e vai ler. Ele tá com a excelente intenção. Ele vai pegar a Bíblia, vai ler, vai pegar algum livro de instrução e vai ler, vai de repente estar num culto, vai estar no outro lugar. Ele vai tentar ocupar a mente dele de alguma forma, só que tem uma questão. Em algum momento em que esse irmãozinho para e a mente dele divaga. Aí é que entra aquela história, essa realmente a sombra persegue, mesmo onde há tanta luz. Ah, mas e agora eu sou evangélico, então não vai mais acontecer isso? Vai. A intensidade com que você vai perceber isso é que é diferente. Há um certo amadurecimento na ideia. Tem aqui algumas perguntas dos ouvintes e a gente joga pra vocês aí. Diz o ouvinte o seguinte, olha, um ouvinte: sim, gente, eu sofro ataques na minha mente, sim, e me sinto perturbada por esses pensamentos. E que vai longe isso aqui. Outro ouvinte de Bento Ribeiro: a minha mãe está passando por problemas sérios de saúde. E aí a gente abre um leque aqui, porque na verdade quando se diz maus pensamentos, diz pensamentos lascivos e outros pensamentos, não se diz só na área sexual, também tem pensamentos de desânimo, não acredito mais. Diz essa nossa ouvinte: minha mãe está passando por problemas muito sérios de saúde, por causa disso pensamentos de desânimo, de descrença, teimam em querer tomar conta da nossa vida. Eu procuro adorar a Deus em todas as situações e buscar a presença dele. Eu sei que mente vazia é oficina do cão. Ela falou do diabo aqui, tá? Eu procuro ocupá-la sempre. Diz o seguinte: guerreamos diariamente com a nossa mente. Precisamos tomar cuidado com a nossa mente, sim, porque é a sede dos nossos pensamentos. A nossa mente precisa estar totalmente subjugada ao Espírito Santo. Essa é a questão. A nossa mente precisa estar focada. Mas não é uma tarefa muito fácil, até porque a gente entra no destaque aqui do pastor Carlos, que diz: só que a minha mente insiste em viajar no tempo. Como é que a gente doma essa encrenca da nossa cabeça, meu amigo? Como é que a gente doma isso? É muita luta e consciência da sua fraqueza. Aquilo que eu acabei de falar é um ponto fundamental. Consciência de que você tem uma natureza fraca, que você é fraco e precisa estar com Deus. Aí eu me reporto ao texto de João 15. Eu sou a videira, aquele que está em mim, né? Então nós temos que estar constantemente, é aquilo que o pastor Ricardo está falando aí o tempo todo, mas com outras palavras. Você tem que ter consciência e você não pode parar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, né, de um companheiro que eu conheço e que ele faz um tratamento agora com um psiquiatra e ele tem tomado um medicamento. E graças a Deus ele não tem usado droga, já há um período muito grande, mas ele sabe que ele tem que manter os medicamentos e o tratamento. Trazendo aqui para a nossa realidade, se você sabe que a tua natureza humana é fraca, o que é que você precisa fazer? Você tem que investir forte no lado espiritual. Você tem que investir forte. Você tem que investir forte. Não estou dizendo para ser extremista e fanático, mas você tem que investir forte, porque você sabe que você não pode se dar o luxo, pelo seu histórico, a natureza já é fraca, mas pelo seu histórico você não pode se dar o luxo de relaxar na vida espiritual e no alimento espiritual. Então é intensificar, é oração, é estar sempre da igreja, e louvando, e cantando, e se envolvendo com as coisas de Deus. É assim que eu vejo. Eu acredito que só tem uma forma de eu não conseguir controlar meus pensamentos. É quando eu estou dormindo. Né? Então, até na questão sexual aí, o cara pode ler a Bíblia e fazer um monte de coisa o dia inteiro, mas quando ele dorme, ele sonha com aquilo que ele não quer. Né? Porque talvez o sonho seja uma projeção daquilo que ele deseja. Né? Se for isso mesmo, ele vai acabar sonhando. Mas, assim, entenda, a única hora que eu acho que eu não consigo controlar meus pensamentos é quando eu estou dormindo. Quando eu estou acordado, pode vir o impulso que for, o pensamento que for, e eu posso decidir não prosseguir. Eu posso decidir mudar o pensamento, focar em outra coisa. Eu posso fazer isso. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo diz em Filipenses, olha só:
Filipenses 4, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. O que também aprendeste, recebestes e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, quem é que tem que fazer isso? Nós. Nós é que temos que decidir ocupar os nossos pensamentos com aquilo que é amável, virtuoso, respeitável, louvável. Essa decisão é nossa. Nisto pensai. Ocupa o vosso pensamento, né? Pastor, existe um equívoco no meio evangélico que tem levado muita gente a uma vida de fracasso e derrota. É não compreender como se processa a salvação na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa se converte a Cristo, o espírito dela nasce de novo, é verdade. Mas a alma ainda precisa de transformação durante ao longo de toda a vida. E o corpo, a carne, essa não tem salvação. Até que seja glorificado, o nosso corpo é corrompido. Ele se associa a alma para o pecado, cai na gandaia e quer só contrariar a vontade de Deus. A única maneira de você controlar, disciplinar o seu corpo, não é? e controlar a sua alma é pelo domínio do espírito, entende? Então, veja só, a carne, ela vai experimentar corrupção. Você pode fazer maquiagem, pode fazer cirurgia estética, o que for, mas a carne vai envelhecer e vai morrer, ela está destinada a isso. A nossa alma, ela precisa de transformação diária. Agora, qual é o meio? Qual é o meio de transformar? Paulo diz, você tem que renovar a sua mente pela palavra de Deus. Você vai experimentar a renovação da mente. Transformai-vos, sede transformados. Então nós vamos sendo transformados à medida que nós vamos nos alimentando da palavra de Deus. É claro que nós temos uma geração que hoje sofre de inanição espiritual. O povo não se alimenta da palavra, não investe tempo com Deus e, pelo contrário, ele gasta 3, 4 horas diante de uma televisão, não sei quanto tempo, na internet, né? Então é uma coisa assim muito louca. Ele recebe muito mais informações negativas do que positivas. Ele está salvo, tá, o Espírito nasceu de novo, nasceu. Agora, o que nós temos que considerar? É possível que um filho de Deus tenha uma nova vida e um novo coração e ainda não tenha uma nova cabeça. Então, frequentemente, as intenções do coração são inteiramente puras, mas os pensamentos na cabeça são confusos. Se a mente do cristão não é renovada, sua vida está destinada a ser desequilibrada e estreita. O povo de Deus precisa saber que, se desejam viver uma vida plena, sua mente deve ser renovada. E a Bíblia declara enfaticamente que devemos ser transformados pela renovação da nossa mente através da palavra. Não tem outro remédio. A cura é a palavra. Tem que receber a palavra nas suas diversas formas. Assim, sem querer polemizar, até porque o foco não é esse, né? Mas assim, eu me sinto... o foco é vencer os pensamentos ruins. Não, o foco não é isso, né? Que eu vou dizer agora, né? Eu me sinto assim na obrigação de falar que eu não concordo com essa visão tricotomizada do homem, tá? É uma questão de posição teológica, né? Para mim, Deus salva o homem como um todo. Quem nasce de novo não é espírito, quem nasce de novo é o homem. Essa é a minha concepção bíblica dessa situação. Ele não vai salvar o teu espírito e deixar perecer o teu corpo, salvar o teu corpo e alimentar a sua alma. Então, para mim, biblicamente, está tudo junto. O homem, ele é um ser integral, né? Para quem é tricotomista, que envolve corpo, alma e espírito, para quem é dicotomista, ele é corpo, espírito e alma. Mas na Bíblia o homem é um ser integral. Então, assim, eu não consigo perceber essa diferença entre alimentar o espírito e alimentar o corpo, alimentar a alma e alimentar o espírito. Para mim, quando o homem ele é alimentado, edificado, se você é tricotomista, corpo, alma e espírito está sendo edificado. Se você é dicotomista, corpo e espírito está sendo edificado. Porque, na realidade, a salvação é para o homem. A salvação não é para o espírito, né? A gente fica dissociando, às vezes, essas coisas.
volto a dizer, é uma posição teológica. O pastor deu a posição dele, eu estou dando a minha, né? Aí você pode se alinhar com uma ou com outra. Biblicamente, você tem margem para falar em tricotomia e dicotomia, tá? Mas eu sou dicotomista. Então, perceba, não há essa diferença. Salvação é para o homem, é o homem que muda, é o homem que toma suas decisões erradas, é o homem que vai ser julgado, não é? É o homem que vai ser salvo, é o homem que vai ser condenado. A gente começa a dissociar muito isso, e aí você entende, essa atividade aqui é espiritual, essa aqui é carnal, essa aqui é alimento espírito, essa aqui é alimento corpo. Meu querido, quando você joga bola, você tem que ser espiritual. Quando você canta um hino, a tua carne também tá lá, certo? Não tem como dissociar. Deus, quando olha para você jogando futebol, você tem que ser crente, sabe? Tem que ter uma vida reta diante de Deus. Quando você tem relação sexual com a sua esposa, também não é uma prática apenas carnal, biblicamente é espiritual também. Pastorzão, então eu não queria dissociar muito isso, é só uma posição. Não dissocia não, eu mandei um exemplo aí, mas é muito interessante isso mesmo. A gente pode jogar bola sendo um espiritual e pode jogar bola sendo um carnal. Eu já vi crente jogando bola que ele é pior do que um ímpio. Ele não é um homem espiritual jogando bola. E já vi crente jogando bola como um cristão dominado pelo Espírito Santo de Deus. Então, mesmo que ele não seja... exatamente o que ele falou sobre a questão. Você é a pessoa... Então, veja só, nós não estamos separando o que é santo do profano. Nós estamos dizendo aquilo que é... Vamos dizer, a atitude do homem vai refletir se ele está caminhando no espírito ou na carne. Porque isso aqui, irmão, não é uma questão de teologia, é uma questão até de você ver a prática da vida cristã. E na prática, gente, aqui no seu Paulo diz que você pode andar na carne ou no espírito, né? É possível andar na carne. Tem crente que anda na carne. E é na prática que eu entro agora no seu destaque, pastor Ricardo, se é normal ter maus pensamentos. Dito isso tudo que já foi dito aqui, se é normal mesmo assim, mesmo sendo um homem espiritual ou um homem carnal, não importa a situação que você esteja vivendo agora. O fato é que você é uma pessoa que diz que se converteu, no caso o rapaz aqui, diz que se converteu, ele largou tudo. Quer dizer que ele escolheu um caminho que o livrava, ou que pelo menos o afastava da vida promíscua, que ele disse aqui. Eu não sei se de repente ele interpretou bem essa palavra promíscua, você sabe o real significado da palavra promíscua, e se ele está colocando, igual a pessoa fala, eu vivia na prostituição. Não, você não vivia, você não vendia o seu corpo, você vivia uma vida promíscua, você vivia uma vida desregrada. Mas tem gente que insiste em chegar num ponto de igreja e falar, eu vivia na prostituição. Você era garoto de programa, cara? Não, você não vivia na prostituição, você não vendia o seu corpo, você não trocava o seu corpo por alguma coisa, por algum valor. Então você não era prostituto, não era prostituta. As pessoas às vezes colocam a palavra assim, mas não investem no real significado dela. O rapaz pergunta, é normal ter maus pensamentos depois de viver a vida que ele vivia? Ele hoje é um homem diferente. Mas o pensamento mal continua na vida dele. É normal isso? Eu fico preocupado quando a gente tenta aceitar assim, e normatizar alguns comportamentos como se não pudesse ser diferente. Paulo diz que é possível ter a mente de Cristo. Ele fala, nós temos a mente de Cristo. Se nós pegarmos todos os nossos pensamentos e subjugá-los ao Senhor e levá-los cativos, nós podemos ter a mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? Você pode olhar para uma mulher com lascívia, com pensamento lascívio, e você pode olhar também com compaixão. Jesus olhou para a mulher samaritana que foi tocada por tantos homens, e eu não vejo Jesus dizendo, ai meu Deus, me segura, porque essa mulher aqui, uma hora dessa, eu cansado. Você não vê essa atitude na Bíblia. Mas também ele não isentou de culpa nenhum daqueles homens que estavam lá. Sim, eu estou me referindo no caso àquela mulher do poço de Jacó, né? Que foi meio-dia lá. Jesus estava sozinho com ela. Você não vê Jesus com pensamento lascívio. Você vê Jesus com dó daquela mulher, dizendo, olha, eu tenho uma água, eu posso tirar a sua sede, eu posso mudar a sua vida. Você não acha que em algum momento ela olhou para Jesus de uma forma diferente? Já que ela não reconheceu até que ele falou? A Bíblia não fala, né? Não fala isso, mas ela reconheceu que Jesus olhou para ela como nenhum homem olhou antes. Entendeu? Isso é fato da Bíblia. É isso aí que eu queria chegar. Todo homem olhava... É aí que eu queria chegar. É exatamente nesse ponto. Ele olhou de um jeito que mais ninguém olhava. Que mais ninguém... E um homem de Deus não pode ter um pensamento assim. Você não pode olhar, como Paulo disse, para uma irmã mais velha como mãe, uma irmã mais nova como irmã. Agora, o camarada que está com a mente adoecida, promiscuída, ele precisa de transformação. E a transformação é pela palavra. Por isso que ele está pedindo ajuda. O espírito dele nasceu de novo. Mas a mente dele não foi renovada. Por isso ele está pedindo ajuda, porque na verdade, embora ele esteja com o foco certo, ele não sabe o caminho para chegar lá.
Você vê que ele teve toda uma assistência para voltar, para mudar a vida dele. Só que chega um momento em que ele sozinho tá brigando com a mente dele, ele sozinho. Ele tá brigando com os maus pensamentos. Mas ele tá confessando, vê que ele tá confessando em rede nacional de rádio, vou dizer até rede mundial, porque é da internet. Ele tá confessando isso, mas nós não temos o dado de como é que ele vive, se ele é casado, se ele não é casado, se ele tem uma vida ativa na igreja, se ele não tem uma vida ativa na igreja, se ele convive com outras pessoas na igreja. Como é que será a vida desse rapaz? Será que onde ele está, como já foi falado sobre vício aqui, um viciado em crack não vai poder ficar ali isento numa boca de fumo? Mesmo convertido, ele não vai poder chegar lá, ou vai até poder chegar com a força de vontade que tem, chega numa boca de fumo e fala, eu vou lá pregar para aqueles caras que estão vendendo crack. É a fraqueza dele. E aí, como é que fica essa situação? Na fraqueza dele, como é que ele lida com isso? Mesmo sendo convertido, ele deixou de ser homem? Deixou de ter aquele pensamento de primitivo de homem? Ele não deixou de ser homem, mas ele não pode... deixar homem no gênero, não. Estou mudando de sexualidade, sim, é de ser humano, né? Ele não deixou de ser humano, mas ele pode ser um homem de Deus, ele não precisa ser um homem carnal. É isso que eu quero que ele entenda. É possível sim, agora, isso só é possível a partir de uma experiência, ele tem que ter essa compreensão. Veja, eu posso olhar um outdoor de uma mulher seminua e ficar ali bebendo aquela imagem. E eu posso olhar e dizer, Deus, isso me gera indignação, isso tem que ser mudado. Ou ele pode simplesmente não olhar. Aí outra questão que chega aqui é o seguinte, estou sendo tentado, outra exatamente. Questão que chega aqui é o seguinte, por que espiritualizar tanto uma coisa que é prática? Pastora. É, interessante, né? O tema é bem complexo, mas ele é amplo demais, ele é amplo demais. Ele é tão simples. Porque a palavra de Deus, as pessoas botam tantas coisas, né? Enrolam tantas curvas, mas ela é uma reta. É por isso que eu tô perguntando, por que espiritualizar uma coisa que é prática? A palavra, é isso aí, ela é prática, ela é fácil de compreender a palavra do Senhor. Não precisa de tantas voltas para entender que o sangue de Jesus, ele é eficaz para quando ele salva, para transformar. Pode ser o mais vil pecador. Eu creio em nome de Jesus que há poder no sangue de Jesus para libertar à medida que nós tomamos uma postura de chegarmos na presença do Senhor não com máscara, não com o rosto coberto, mas reconhecendo diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Senhor, eu não consigo, mas Tu és grande. Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte. Senhor, a minha carne está desejando, mas eu coloco agora no Teu altar a minha vontade. Eu quero colocar agora nos pés da cruz o que está acontecendo dentro de mim. Ser sincero diante de Deus. Não cheguemos na presença de Deus com o rosto coberto, não. Tira a máscara, descobre o rosto, mostra para Deus quem verdadeiramente somos, porque é difícil reconhecermos. É mais fácil reconhecer diante do homem do que reconhecer diante de Deus as nossas fraquezas, porque há algo que gera dentro do ser humano chamada soberba. E tem um monte de crente assim, Cid. Nós acabamos, vou voltar aqui um pouquinho, um ouvinte que falou que a mãe está passando por problemas de saúde, está sofrendo uma batalha chamada desânimo. E descrença. Olha aí, são batalhas, são ataques na mente. São ataques no meio da luta, no meio da prova, no meio do caminho, quando a gente olha e fala assim, e aí a promessa? E aí, eu sou salvo em Cristo, estou passando essa dificuldade, estou passando esse momento difícil, mas é nesse momento que a nossa mente tem que estar no Senhor. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Esse corinho é tão antigo, né? Conta para Jesus aonde é a tua fraqueza. Vai na presença de Deus, bota a cara no pó. Eu sou de um tempo, Cid, eu sou de uma geração que crê no poder de Deus, que é eficaz para tudo. Coloca a boca no chão, coloca o joelho, faz jejum, bota a boca no pó, talvez assim as esperanças. Conta para Jesus, tira a máscara, conta para o Senhor. Senhor, olha, eu sou assim, eu sou um covarde, eu sou fraco, eu tô tentando, mas até agora nada. Senhor, o que eu vou fazer? Tu vai receber força de Deus. Pastora, me permite aqui uma parte nessa sua palavra, assim, muito, muito importante que a senhora falou agora. Da pessoa chegar diante de Deus e dizer assim, eu estou tentando e não estou conseguindo, porque um dos motivos da fraqueza, do fracasso de muita gente em vencer a tentação, é tentar vencer na força do seu braço, com fórmulas, com isso, com aquilo. Você tem que depender da graça de Deus, no braço chegar forte diante do Senhor, de Deus e dizer, Senhor, eu não consigo,
mas o Senhor pode me ajudar. Então, quando você mergulha nessa graça, a graça de Deus te fortalece. E pela graça você consegue vencer, consegue ter os bons pensamentos. Porque de um lado vem a seta do inimigo que traz o desânimo. Mas você volta para a palavra e diz assim, não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou? Eu sou filho de Deus, né? Eu sou guardado do Senhor, eu tenho a mente de Cristo. E à medida que você vai reafirmando essas verdades, vai interiorizando essas verdades, elas vão se tornando vida na sua vida. Começa a viver. Que hoje pode parecer impossível, né? Estamos aqui com esse tema é muito forte, cada um de nós temos uma posição, mas a posição principal da mesa, né, dessa manhã, desse dia, né, a posição principal desse debate é sabermos que no Senhor está a força. Não adianta que não existe super-homem, não existe super-crente, não existe super-pastor, não existe. A batalha travada, a carne opõe-se contra o espírito. A carne opõe-se contra o espírito. Está escrito na palavra de Deus, isso é fato, é real. Vai ver, vai desejar. Mas eu posso ver e repudiar, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas pode olhar? Pode olhar e querer? Pode. Mas eu posso olhar e falar assim, Senhor, me livra. Foge da tentação. Tem gente que quer em cima do problema, quer em cima. Sabe que ali é o teu fraco? Foge dali. Faz como José, sai correndo. Deixa rasgar a veste, deixa segurar. Sai correndo, foge. Então, essa questão que a pastora falou agora no final, responde a pergunta inicial que você fez. É normal ter maus pensamentos? É. Por que é normal? Vai para a Bíblia. Se não fosse normal, nós não teríamos tantos e tantos versículos falando para cuidar do pensamento, para cuidar do coração. Você tem Jesus dizendo o seguinte: da onde procedem os maus desígnios, maus pensamentos, homicídio, prostituição? Do coração. Não é isso? É de lá que procede. A boca fala daquilo que o coração... Então, é normal ter maus pensamentos? É. Paulo diz lá que você tem que guardar o seu pensamento, pensar nas coisas lá do alto. Então, tinha muita gente nos tempos bíblicos com maus pensamentos. É normal. Agora, a forma como você vai tratar desses maus pensamentos é que vai ser o diferencial. E aí, eu não vou nem acrescentar nada ao que a pastora falou, né, sobre você mostrar quem você é para Deus, tirar a máscara. Eu acho que esse é o primeiro e grande passo. Destaque do reverendo Júnior: o que fazer para ser puro? É a pergunta do rapaz, o seu destaque, meu caro. Bom, primeiro eu quero que o nosso ouvinte entenda que essa questão de pureza é um processo, né? A gente chama isso no processo de santificação, que você vai travando diariamente. Mas eu não gosto muito da receita de bolo, não, mas vamos a alguns pontos assim que eu considero... Até que as pessoas não seguem a receita, o bolo vai solar e a culpa vai ser sua. Exatamente. Então, deixa eu pontuar algumas coisas. Primeiro, reconhecer que a sua mente não está dissociada do corpo. Reconheça isso. Não é você que tem, não é a sua mente que tem pensamentos impuros, não é a sua mente que viaja, é você que viaja, é você que tem pensamentos impuros, porque afinal de contas você não fica sentado, né, idealizando a sua mente tendo relação com a mulher, não, é você que está nesse negócio, certo? Então você que está viajando, a mente não está dissociada do corpo, né? O homem é um ser integral. Segundo, reconheça a impossibilidade de resistir às paixões. Paulo fala sobre isso a Timóteo. Paulo diz assim: foge das paixões da mocidade. Nós não conseguimos resistir. Meu amigo, você vai orar, você vai jejuar, você vai cantar corinho, você vai fazer o que for, mas você não vai conseguir resistir. A Bíblia diz que você resiste ao diabo e ele foge de você. Mas em relação às paixões, dá no pé, foge. José fez isso. Você acha que José correu por quê? Tem que correr, meu irmão. Tem que desviar da situação. Tem que estar em outros momentos. Que o inimigo, ele está ao derredor. Não é verdade? Olha, ele está ao derredor, buscando, procurando a quem ele possa tragar. Então, o que cabe a nós? Fechar as brechas.
E como fechamos as brechas para podermos alcançar, se sentir puro diante de Deus? Não tem outro caminho a não ser o caminho da oração. Gente, a oração é o que nos aproxima do Senhor. A leitura da palavra, a vida com Deus. Cada vez que nós estamos ligados no Senhor em oração, nós estamos fechando brechas. E aquelas coisas que às vezes são pequenas, mas são importantes na nossa vida, começam a sair. São as arestas que começam a serem tiradas. Hoje o povo está orando menos. Né? Nós vemos um povo tão fraco, um povo que hoje crê, amanhã não crê. Hoje tá na igreja cheio de fé e amanhã tá no gabinete dizendo, não tô conseguindo, eu tô caindo. Por que falta de regularidade. O que falta já foi oração, dito aqui, né? falta vida com Deus. Falta regularidade. Aquilo que nós falamos anteriormente, a gente tem que ter essa consciência que já foi dito aqui, que a gente não pode ter o luxo de relaxar na nossa vida com Deus. Na nossa vida com Deus. Vamos falar aqui de integralidade do homem, né? Para facilitar até para o ouvinte, para ele entender. Vamos ser simples aqui. A gente não pode relaxar na nossa vida com Deus. Há pouco investimento com Deus. Até por causa da rotina, é trabalho, são os projetos pessoais, são as atividades eclesiásticas da igreja e família, enfim. E muita gente acha que somente ir aos cultos é suficiente. Não é. Somente ir às programações não é suficiente. Até porque lá também a pessoa se deixar vai ser tentada. Isso aí. Então, ter uma vida com Deus, além dos cultos, além das programações, verdade? É um estilo de vida. Vamos falar aqui de um estilo de vida. Um estilo de vida com Deus. Porque senão cai nisso que a pastora acabou de falar. Povo fraco, né? Mente povo fraca. Que hoje mente vazia. É incrível, pastora. Não tô jogando pedra, mas você fica até abismado. Você vê o cara hoje super espiritual, confiante, e amanhã ele já não crê mais. Né? Tá duvidando do poder de Deus. Não é jogando pedra, não, porque nós somos pecadores. Mas é porque aquilo que nós estamos falando aqui. É a regularidade, é a constância. Não tem um fundamento, né, pastor? Não tem uma base sólida da palavra. Uma vida com Deus, e aí, eu digo pro nosso ouvinte, você tem que tomar uma decisão. Ninguém disse que seria fácil. Jesus não disse que seguir ele seria fácil. Né? Obedecer a palavra de Deus não é fácil. O negue-se a si mesmo já diz isso, né? Você tem que tomar uma decisão. Ou você é crente ou você não é. Verdade. Ou você vai obedecer a palavra ou você não vai obedecer. Tá? Então não tem meio termo. Não tem como você ficar camuflando as coisas, você tendo uma vida falsa, você obedecendo parte da Bíblia como muitos fazem, e a outra parte não, estar na igreja todo domingo, mas durante a semana a tua vida é uma vida completamente dissociada do evangelho. Não tem como fazer isso. Ou é ou não é. A decisão é sua. Decidir obedecer a palavra significa decidir obedecer com todas as implicações. Significa você ser luz no meio das trevas, significa você ser perseguido, porque ser perseguido biblicamente é uma bem-aventurança, é uma bênção. Você pode ser caluniado, você pode às vezes tropeçar e cair, como o apóstolo Paulo fez, que esmurrava o seu próprio corpo, porque com o pensamento ele servia a Deus, mas na prática o corpo dele desejava outra coisa. Mas Paulo, ele não termina a sua palavra aí nessa luta. Ele diz assim: mas graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e manifesta através de nós o bom perfume de Cristo. Independentemente da sua luta, da sua guerra, das suas provações, dessa viagem que a sua mente tenta fazer, se você decidir obedecer a palavra de Deus, você com certeza vai manifestar o bom perfume de Cristo e vai ser conduzido em triunfo. Glória a Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 10, 3 e 4, diz assim: porque embora andando na carne, ou seja, vivendo nessa vida humana que nós temos, é esse o sentido aqui, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, há armas naturais, há armas carnais e há armas espirituais. E o apóstolo Paulo, ele nos desafia a lançar mão dessas armas espirituais.
Ele diz porque o diabo levanta fortaleza, levanta sofismas nas nossas mentes, dizendo, não, você tem que ver essa vida fracassada, enquanto você for homem, você vai conviver com essa vida de tropeça aqui, cai acolá, não tem jeito. Eu quero dizer para você, é possível viver uma vida cristã vitoriosa, é possível andar no Espírito, conforme diz Gálatas, é possível você ser um homem de Deus, é possível você ter a mente de Cristo, é possível você ter a sua mente cheia dos pensamentos dos céus. Glória a Deus. Gente, o assunto é difícil, embora seja muito simples a solução dele. Mas quem está dentro do problema é uma situação. Você sabe que eu estava aqui imaginando uma situação, como é que deve ser isso na mente da pessoa e a consequência. Imaginei uma situação que a gente ouviu na mídia, viu isso e sofreu um bocado, quando você percebe o seguinte: um pai, uma criança e um tigre. No meio disso tinha uma cerca. Eu me considero, vamos colocar assim, eu, homem, sou o pai. A cerca é exatamente o temor que eu devo ter. O filho é exatamente a minha mente que vai e pula aquele limite e vai falar com o tigre. Vai flertar com o tigre. Mas eu, como pai, estou omisso porque eu deixei acontecer aquilo. Acontece o que era inevitável. O tigre dilacera o braço da criança. A minha mente se perde. Um pedaço dela, inclusive um pouco do temor, porque eu pulei o temor e fui lá mexer com o tigre. Ele arrancou o meu braço, arrancou um pedaço da minha mente, arrancou um pedaço da minha consciência. Mas a cerca estava atrás de mim e eu pulei. Eu imagino essa consequência de alguém que acaba se deixando levar pelo pensamento. Você é o pai e foi omisso porque não cuidou do seu filho, que é o seu pensamento, que pulou a grade do temor e foi lá, experimentou e perdeu um pedaço de si. Agora sobra para mim a dor da frustração de não ter me protegido, não ter protegido a minha mente, e daí a pessoa acaba caindo nessa confusão aqui, de achar que não tem mais jeito, que eu não consigo, porque eu sou pecador, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas no final das contas sempre é um médico que pode chegar lá e costurar, né? Apesar daquela dor fantasma que você vai ter de não ter mais o braço, de repente a tua mão que não tá mais lá já continua coçando. Mas quer dizer o seguinte, você lembra de onde você caiu e tenta se levantar. E se você não conseguir sozinho, estenda a mão. Ele vai segurar a tua mão. Aleluia. E você vai chegar lá. Marcela Bastos. Pesquisa 93. Muito bem, a doce voz de Marcela Bastos. De novo, fala, minha cara Marcela. A gente encerra aqui, Cid, com 70% dos nossos ouvintes por telefone e 86% no nosso site, afirmando aí que sofrem com ataques de maus pensamentos, sim, aí na mente. Meu Deus do céu. E agora imagina o seguinte, não são só as pessoas, não são só as pessoas que frequentam a igreja, não, gente. São todas as pessoas que acabam passando por isso. Ninguém tá isento disso, não, né? Pois é. Gente, o seguinte, gente, presta atenção nesse trem aqui, ó. Há anos eu sofro uma doença crônica que me atrapalha em tudo, inclusive no trabalho. Cansado de ver portas se fechando, eu resolvi esconder isso dos meus empregadores. Essa foi a única forma que eu arrumei para não morrer de fome. Eu pergunto agora, Deus vai me condenar por isso? Omitir não é diferente de mentir? Eu entendo que eu tô agindo como a Bíblia diz em Eclesiastes 7,16. Não sejais demasiadamente justo. Eu tô errado? Calma, eu sei que vocês querem responder, mas calma, não é para esse, não é para vocês. Esse prato não é de vocês. Esse é para segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93. E a gente conta com a sua audiência, com a sua oração, meus caros ouvintes da 93 FM. Agradecendo aqui ao meu querido pastor Ricardo Guimarães, que hoje esteve com a gente aqui no nosso Debate 93 também, além de agradecer, qual a palavra final que o senhor dá para esse nosso ouvinte, meu caro pastor? Olha, a palavra final é Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Guarda sua mente em Cristo Jesus. Tenha pensamentos dos céus e você vai viver em vitória. Obrigado pela sua presença, pastor. Deus abençoe. Até o próximo. Até a próxima. Pastora, minha querida pastora, seja muito bem-vinda sempre, que foi a primeira, espero que seja a primeira de uma série. Volte outras vezes, vai ser uma honra ouvi-la e perceber a unção de Deus através da irmã. Qual a palavra final para esse nosso ouvinte em conflito depois dessa ilustração abençoada, não pule a cerca. Não vá em direção ao tigre. Fica do lado do temor. Confia no Senhor. Os teus desejos, os teus pensamentos,
leva cativo ao altar do Senhor, que com certeza a vitória é certa em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença, pastora. Volte sempre. Deus abençoe. Meu caro pastor Carlos, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe sempre, meu irmão. Sua palavra final para esse menino aí. Prazer estar aqui com o pessoal, a gente aprende bastante, né? Minha palavra final é Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode vencer, meu querido. Confia no Senhor, invista mais em Deus, invista a sua vida mais em Deus, que você pode todas as coisas. Aproveitando aqui, mandando um beijão para minha esposa, minha mãe, minhas tias, minha igreja. E amanhã a grande festa da igreja Arraial Memorial. A gente pode ir lá? Todos convidados. Vai ter milho cozido? Vai ter milho cozido, vai ter mocotó, vai ter feijão tropeiro, vai ter pamonha recheada, frutas com chocolate, enfim, tudo isso de bom. Pode ir amanhã lá na rua da Associação de Moradores, ali no Para Pedro, Arraial Memorial, Igreja Batista Memorial, de 10 da manhã às 22. Vamos fazer uma caravana pra gente ir lá. Vamos lá, tá todo convidado. Gostaria mesmo, né? Na rua da Associação ali de Moradores, ali em Colégio, no Para Pedro. Grande festa Arraial Memorial. Aguardo você lá. Só que o senhor fez uma de coisa. De 10 da manhã às 22. Eles esqueceram que eles podiam fazer também, mandar beijo. Pode fazer isso? Ok. Eu quero mandar um abração aí para os meus pastores que estão acompanhando o nosso debate. Eu já recebi aqui algumas notificações. Pastor Eduardo, lá no centro da cidade, pastor Alcenir lá em Realengo, pastor Geraldo na Vila Militar, né, e todos os irmãos da nossa igreja Videira no Rio de Janeiro que estão nos acompanhando, né, nessa manhã de debate. Um abração a todos, uma alegria muito grande, né, poder falar com você daqui da Rádio 93. Glória pastora, a Deus. Sua vez, pastora. Que alegria, não posso esquecer. Não, por favor. Um abraço, um beijo para todos os membros da Assembleia de Deus de Irajá, Ministério Sal da Terra, todos que estão nos ouvindo, também ali de Irajá e também de Jacarepaguá. Um abraço para o meu esposo, para os meus filhos que estão aqui conosco, né? Juntinho aqui no debate. Então, um abraço gostoso para todos. Quero dizer que temos culto hoje, a partir das 19 horas, culto de libertação, na Avenida Monsenhor Félix, 950, Irajá. Eu espero todos que, em nome de Jesus, será uma alegria. Reverendo Júnior, obrigado, meu amado, pela sua participação sempre. Com a sua palavra final para esse nosso ouvinte em conflito, amigo? A minha palavra final para ele é uma palavra que diz que se você confessar os seus pecados a Cristo, Ele é fiel e justo para te perdoar e te lavar de toda a iniquidade. Ele tem perdão para você, sempre. Você tem um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz. Procure fazer aquilo que é certo, obedecer à vontade de Deus, né? E se você tropeçar e cair, não fique prostrado. Levante-se e vá buscar o seu Deus. Essa é a minha palavra final para o nosso ouvinte. Queria deixar também um abraço. E o seu beijo? Né? Um abraço para minha família, para minha esposa, para a segunda igreja presbiteriana de Honório Gurgel, ao pessoal da igreja presbiteriana de Saracuruna, uma bênção aí o nosso retiro semana passada, e também um abraço aí para a igreja presbiteriana de Marechal Hermes. Vamos estar junto amanhã. Que Deus abençoe a todos vocês. E manda um abraço para Keller Scherrer, ela é ouvinte assídua. Quem? A Keller Scherrer. Ouvinte assíduo, aí sempre pede pra mandar um abraço pra ela. E a Cláudia da Feira também. A Claudinha da Feira, Claudinha Souza, tá aí. Nunca mais vi também, né? O que a esposa tá reclamando, pastor Ricardo? Minha esposa tá aqui mandando um WhatsApp dizendo: você não mandou um beijo pra mim, mandou só pra igreja, pros irmãos. Não faça isso, então, não vai entrar em casa. Eu preciso sair bem daqui. Por favor, capricha. Amor, um beijão no seu coração, eu te amo de paixão, tá? E obrigado por estar aí acompanhando. Mais tarde vamos estar juntos em nome de Jesus. Estamos apresentando Amo Você. Meu Deus. Pastora, queria pedir hoje à pastora, nossa estreante à mesa, por favor, nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o nosso debate de hoje para voltar só na segunda-feira. Já está por aqui a gigantesca, 2,40 m de débito de tamanho, na verdade, né? Que ela só tem 1,5 m. Rosane Félix, já começa aqui o nosso Pediu Tocou. Pastora, por gentileza. Glória a Deus. Um abraço também pro meu filho Lucas, que está trabalhando e não veio. Mas vamos orar, vamos agradecer ao Senhor.
Senhor amado, Pai Santo, Pai Eterno, com alegria, Senhor, estamos na Tua presença, te agradecendo, Senhor, por este debate maravilhoso, porque sabemos, Senhor, que neste momento a nossa voz, Senhor, chegou ao alcance de muitos, Senhor, necessitados, que hoje, Senhor, estão lutando, Senhor, com batalhas nas suas mentes, mas eu te peço em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, a cada necessitado, vai de encontro aos teus filhos, Senhor, que hoje, Senhor, estão, Senhor, como guerreiros, travando batalha, Senhor, garantido em Ti na vitória. Continua, Senhor, liberando uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de libertação, que entre em cada lar e alcance em vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.